Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras, na série Como Construir uma Carreira de Sucesso na Arquitetura, que você já vem nos acompanhando. Esse é o 8º episódio e eu novamente aqui com a Júlia Cossermelli. E aí, Júlia? Beleza? Vamos para mais um? Faz tempo, né, que você veio? Faz tempo, tipo ontem, né? Que ninguém sabe. É que esse episódio foi um mês depois. Faz um mês, então. Faz um mês. Um mês que a gente gravou com a... Renata Rojo. Falamos sobre vendas, foi super legal. O último episódio foi show de bola. Aliás, todos são muito bons, né? Muito bons. Conteúdo sempre diferente, crescimento aí pra galera que tá procurando. Eu tô aprendendo bastante, que eu não sou arquiteto, então tô fazendo uma pós aqui. Seu formado já. Bom, o assunto de hoje é como projetar casas de alto padrão, né? É um assunto que veste no nosso convidado. Exato. Né? E tanto é que quando a gente estava pensando nos temas e nos nomes, a Júlia falou, não, tem que ser esse para ele. Né? Foi selecionado. Foi selecionado. Bom, só para a galera que está assistindo agora, ouvindo agora, é legal a gente falar quais os que a gente já gravou. Boa. Né? Então o primeiro foi com a Júlia mesmo, como prospectar clientes na arquitetura. Isso aí. Né? O segundo foi com a Cláudia, que foi administração de obras para arquitetos. O terceiro foi com o Bruno Rossi, sobre criar um estilo único na arquitetura. O quarto foi com a Amanda Matarazzo, que como gerenciar seu escritório de arquitetura. O quinto foi com o Chaguri, né? Como projetar casas de veraneio. Isso aí. Depois foi com a Verônica Gaburro, como fazer um design de interiores perfeito. E o sétimo com a Renata Rojo, como vender projetos de arquitetura. E hoje, como projetar casas de alto padrão com ele, Fernando Polis. E aí, Fernando, beleza? E aí, beleza? Tudo bom? Obrigado pelo convite, Júlia, minha amiga. Obrigado, Hugo. Vamos lá. Bora. Fernando, pra gente começar aqui, para aqueles que não te conhecem, é difícil o pessoal de Sorocaba não conhecer o Polis, né? Eu acho difícil. Talvez ele é um dos arquitetos mais conhecidos do mercado residencial. Agora indo pro predial também, né? Sim. Já faz um tempinho, na verdade. Já faz. Fernando tem um traço bem único aí em Sorocaba, não vou ficar aqui babando ovo, mas é um querido, um amigo. E não posso deixar de falar que é queridinho de mamãe. É? Queridinho de mamãe. Sério? É, queridinho. Eu falo que o Fernando tá acima de mim na escala. Eita. Um degrauzinho acima. Não fique brava. Legal. Bom, como é que você começou? Como é que foi? Conta rapidinho a sua história aí. Bom, nosso escritório começou sendo somente comigo, né? Quando eu me formei em 2000. Então, a partir de 2000, eu já estava atuando aqui num escritório só meu, né? Quer dizer, era eu que acabava fazendo tudo, né? Atendia telefone, ia na obra, atendia o cliente, que é o começo, né? Começou do começo, né? A gente não teve nenhuma... Eu não trabalhei em nenhum escritório, então logo que eu me formei eu já comecei a atuar. Desenvolvi um projeto em parceria com uma engenheira aqui da cidade, quando eu estava na faculdade. Isso me ajudou porque eu acabei começando, logo que eu me formei eu já tinha um pequeno portfólio, né? Então isso já foi interessante e óbvio que começamos principalmente atendendo amigos, pessoas com quem a gente tinha algum relacionamento. Eu acho que isso é muito importante, você ter um network, né? Então, desde aquele momento eu sou da cidade, eu conheço, tenho vários amigos, conhecidos, então as coisas acabaram acontecendo assim, de uma maneira bem orgânica. E aí, em 2004, eu, de fato, precisei ter um escritório físico, até então eu trabalhava em casa e tal. E aí, nesse primeiro escritório, coincidentemente, nosso primeiro estagiário é hoje o meu sócio, que é o Thiago. Então, desde então, o Thiago entrou como estágio, né, e ele ficou comigo, acho que até 2008 como estagiário, não lembro se é 2007 ou 2008, e daí, a partir daí, atuando como arquiteto, um pouco depois já como sócio. E desde então, a gente teve, lógico, dentro da equipe, muitas pessoas passaram, já tivemos outros sócios que acabaram trilhando outros caminhos, né, outros escritórios. E hoje temos mais um sócio, que é o Fabinho, que é recente, do ano passado. Então hoje nós somos em 3. A equipe hoje conta com 15 pessoas, né, contando comigo. E o nosso escritório, ele transita muito, né? A gente
gosta muito de transitar entre as atividades, né? Não só os residenciais, os comerciais, os prediais. A gente entende até que isso ajuda a oxigenar o nosso trabalho. Quando a gente não fica, como nós não ficamos somente fazendo projetos residenciais, a gente acaba usando algumas experiências do residencial no comercial e vice-versa. Então, para nós é muito rico esse tipo de vamos dizer assim, de intercâmbio aí de atividades. E também é uma coisa que nós gostamos, que é o desafio, né? A gente acaba tendo um desafio. Cada projeto, a Júlia faz muito projeto comercial, e a gente sabe que o projeto comercial, ele tem, você praticamente tem que entender sobre aquilo que você vai projetar, você tem que entender profundamente, porque você vai projetar se você vai projetar uma clínica, você tem que entender sobre... Você tem que entender do negócio. Do negócio, de como aquilo funciona, de qual é a dinâmica do trabalho, o estilo daquele profissional, uma escritório de advocacia, uma clínica, um comércio, uma loja. Então, isso é muito legal, porque você vai agregando todo esse conhecimento, não só para o seu profissional, mas para você como pessoa, né? Então, acho que a gente vai enriquecendo o nosso repertório pessoal e profissional, trabalhando com N atividades, né? E o residencial, que hoje aqui na cidade muito forte, ele sempre representou mais da metade dos projetos que a gente faz. Então, praticamente 50%, 60% aí do que a gente produz é residências para cliente final, né? Ô Fer, quanto tempo de escritório você está? Então, se eu considerar de 2004 para cá, quase 20 anos, né? O ano que vem faria 20 anos. Mas formado eu já estou há 23 para 24 anos. Legal. Então, assim, eu acho que é isso. O modelo que nós temos hoje é um modelo que veio sendo lapidado, né? Desde que eu me formei, aí obviamente com a contribuição de sócios e de todos que passaram lá, e a gente foi lapidando um processo, assim, e o processo está vivo, ele é super dinâmico, não tem uma regra. O que era muito interessante há 2 anos e meio atrás, antes da pandemia, 3 anos, hoje não funciona. Então, assim, o nosso processo se adaptou à situação, né? No caso, a pandemia, se adaptou ao trabalho online, ao trabalho remoto. Hoje as coisas voltaram a ficar mais presenciais, então, só que já com um novo aprendizado, com uma nova forma de entender, às vezes, alguns processos. Então aí, vamos refazer os processos de novo. E assim, isso vem sendo feito desde então, né? Não é porque o escritório é antigo, né, que é o mesmo processo, né? Pelo contrário, acho que é importante ele mudando, ganhando vida, né? Assim. E assim, eu falo que a única certeza é que daqui 2 anos não vai ser como está agora. Com certeza. Né? Porque agora tem inteligência artificial, que a gente estava falando agora há pouco. Então, com certeza, o reflexo disso vai interferir no nosso processo em breve, né? Já está interferindo, né? Então, a gente vai ter que absorver todas essas coisas para que o nosso trabalho seja mais dinâmico, para que o nosso trabalho atenda nas necessidades do mercado. O mercado sempre tem muita pressa. Uhum. Isso é uma coisa muito difícil para a arquitetura, porque criação não é algo que você... Instantâneo, né? Exato. A criação, ela depende de N fatores, né? Lógico, você tem que ter conteúdo, você tem que ter repertório, você tem que ter experiência, mas também você tem que ter inspiração, né? E a inspiração é algo que não é algo que você consegue controlar. Você consegue, de uma certa maneira, administrar, mas controlar é muito difícil. Então, até muitas vezes, essa pressa pode, muitas vezes, gerar, e às vezes é o que a gente acaba percebendo, assim, a forma com que você vê hoje no mercado muitas coisas parecidas, porque o final é isso. Fica um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Exatamente, você acaba não conseguindo. Então, a gente quer ir contra esse processo, respeitando os prazos, né? Obviamente, a gente tem que entender que o mercado, as pessoas têm uma pressa, tal, mas se a gente deixar isso tomar conta, a gente pode realmente cair nesse Ctrl-C, Ctrl-V, que é fácil vamos dizer assim, de você ir para esse caminho.
o que eu acho legal muito do universo do Fernando, do escritório, do F-Polis, né, que é o escritório, conseguir esse dinamismo, essa visão de todos os... Não todos, mas assim, de muitas áreas de atuação. Então, ele faz restaurante muito bem, cervejaria muito bem, mas ele faz o residencial muito bem. E é muito difícil a gente ter um escritório que tenha essa supervisão das áreas, né? Então, eu vou falar alguns: Bumbo, Tomo, Cervoja, Três Américas. Tô errada? Tô certa? Sim. São projetos do Fernando, são grandes projetos, são lugares deliciosos de frequentar e é muito difícil a gente pegar alguém que saiba muito de residencial e acerte no business. Porque a linha de raciocínio dos dois universos são totalmente diferentes, né? Eu vivo isso. Então, eu falei pro Fer, assim, eu tenho um primo meu que eu indiquei pro Fernando, porque ele chegou no escritório com todas as referências da casa dele. Eram prints das coisas do Fer. Eu falei... Por que não, Fer? Por que não? Eu ligo pra ele, tá tudo bem, né? Vai, eu não vou ficar copiando mesmo, porque eu não sei fazer casão. Não é meu mundo. Eu nem amo fazer isso. E ele faz com maestria. Então, assim, eu adoro a linha de raciocínio dele, né? Assim, até brinquei, o dia que eu comprar meu terreno, acho que vai ser tão difícil de fazer meu projeto, você não faz pra mim. Porque ele manda benzaço no residencial. E eu acho isso muito legal, eu acho muito difícil um escritório que consiga ter essa visão com cuidado e com carinho, tanto pro business quanto pro residencial. Eu acho massa demais isso que ele tem na dinâmica dele, de conseguir tudo isso ao mesmo tempo, assim. A nossa missão aqui hoje, Júlia, é tentar extrair o máximo dele. Vamos lá. Desses projetos de alto padrão residencial que ele faz, né? Como que ele chegou até aí, quais são os passos que ele passou, né? Eu já vou mandar mais uma, então, assim. Na hora de fazer o design de interiores do seu projeto, você vai precisar de excelentes cortinas e tapetes. Você quer uma empresa excelente para você levar os seus clientes e eles ficarem doidos lá dentro de tanta coisa bonita? É a Lux Decor. Você vai se encantar com a qualidade e variedade de cortinas e tapetes que eles têm lá na loja do Campolim. Não perca! Cortina e tapete para o seu projeto de alto padrão, Lux Decor. Na hora de fazer aquele churrasquinho, na hora de se refugiar dentro da casa e sentir aquele calor da lareira, você tem que pensar numa empresa boa. A Metal Flama é uma empresa especializada em coifas, churrasqueiras, lareiras. Então, pensou numa empresa sólida e de qualidade para fazer a sua área gourmet ficar bonita com uma churrasqueira e uma coifa legal e uma lareira na sua sala, você precisa conhecer a Metal Flama. Na hora de você fazer uma piscina, você precisa fazer algo diferente. Não dá para fazer quadrado ou retangular. Você precisa conhecer a Dux Piscinas. Eles têm um conceito muito diferente de piscina, chamado piscina praia. Com mão de obra própria, garantia... Eles fazem uma piscina que é muito diferente da convencional. Você precisa conhecer e levar os seus clientes até essa experiência. O que é o cliente alto padrão para você? Cliente alto padrão? Assim, eu vou mudar um pouco a palavra, talvez, alto padrão. Eu acho que é um alto nível de exigência, talvez seja, para mim, né, a melhor tradução dessa palavra. Porque o alto padrão pode passar uma mensagem meio elitista e muitas vezes não é isso. Eu acho que o alto nível de exigência ele vai gerar uma obra, né, necessariamente de alto padrão. Então, se você tem um cliente que vai demandar de você, e logicamente ele tenha recursos para isso também, né? Porque o alto padrão é mais caro, né? Se você tem um nível de exigência mais alto, você tende a precisar de produtos e de serviços melhores, mais equalizados com aquilo que você gosta. Então, assim, atender esse cliente é um baita de um desafio, mas também, como a gente falou, é um baita do aprendizado, né? Então, assim, atender um cliente exigente, ele demanda. Então, assim, como, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que eu acredito muito que o nosso escritório tem, eu vou falar assim, a palavra é uma certa paciência. Porque eu acho que essa questão de você trabalhar, principalmente com o universo residencial, né? O universo residencial, ele é cheio de
de emoções, né? Então, assim, é pouquíssimo técnico, né? Com raras exceções, ele é pouquíssimo técnico. Então, você tem os clientes, eles não entendem de obra, eles não entendem como você chega naquele resultado, mas eles querem aquilo, né? E a paixão, né? Quer dizer, você simplesmente está falando da casa da pessoa, então existe um sonho, existe uma emoção muito grande nesse processo. E saber lidar com isso, eu acho que assim, é ter paciência, saber entender, saber conduzir, saber ceder, né? Porque é a casa, então até que ponto, até onde eu vou com as minhas diretrizes, né? Então, a gente aceita muito da participação do cliente, depende do cliente. Tem cliente que nos passa um briefing e nos dá mais liberdade para criar. Tem clientes que já participam mais, que são mais ativos, que direcionam mais o nosso trabalho, e aí o nosso papel é muito mais de conduzir do que de criar. Então, saber entender os perfis dos clientes e, como eu falei, ter um coeficiente alto aí de paciência para entender, porque o comercial, agora entrando na outra esfera, já é o contrário, né? Eu falo o contrário porque parece até outra profissão, né? Você fala, eu faço projeto comercial e residencial, é como, sei lá, se fosse um advogado criminalista e tributarista ao mesmo tempo. Porque são formas de trabalhar muito diferentes. A abordagem é diferente. Normalmente o cliente comercial ele tem uma demanda mais de pressa, de velocidade. Ele precisa delegar muitas coisas para você. As decisões também. As decisões, porque ele precisa que seja ágil, ele precisa abrir logo, ele precisa funcionar, ele precisa faturar, né? Então esse é o cliente do comercial. O cliente predial é um cliente extremamente técnico. Muito mais técnico que eu. Já fez trocentos, ele já sabe. Muito mais técnico que eu. Então, assim, se eu falar A, ele já sabe A, B, C, D, E. Entendeu? Então, eu não preciso explicar para ele o porquê que precisa disso, porquê que precisa daquilo, né? Então, ele tem esse domínio. Então, eu tenho outros trabalhos com o projeto predial, que é um trabalho muito mais... minucioso. É um trabalho de criação, mas tem várias limitações técnicas. É um trabalho de compatibilização muito grande, né, com as outras especialidades. Então, você tem, hoje no projeto predial, talvez o maior tempo que se consome, numa maneira geral, é a compatibilização, é compatibilizar a estrutura com elétrica, com hidráulica, com bombeiro, com pressurização. Você tem uma série todos os projetos necessitam ser compatibilizados, né? Tanto residencial como comercial. Mas no predial isso é crítico, porque tem muita coisa séria ali lidando, um interferindo no outro de uma maneira forte, né? Então você tem que resolver, a arquitetura precisa resolver. Então são dinâmicas muito diferentes, né? Para lidar com clientes muito diferentes. Voltando no residencial, assim, o que eu entendo do alto padrão é que não existe, na minha opinião, nada mais difícil do que o projeto residencial com esse nível de exigência, que é o que eu chamo de alto padrão. E eu brinco assim, quem constrói, eu falo, quem constrói prédio não constrói casa, mas quem constrói casa, constrói prédio. Porque a casa, o nível de exigência que você tem que estar atento a muitos detalhes. Então, se você tem esse olhar, você tranquilamente executa uma obra muito grande. Agora, quem vem de uma obra muito grande, onde esses detalhes não são tão sensíveis, quando ele vai para casa, ele sofre. Porque ele não tem esse olhar do detalhe. Entendeu? Então, o alto padrão é o olhar no detalhe do detalhe do detalhe, né? Assim, ele é minucioso, né? Assim, ele exige isso, ele espera isso. E eu acho que o nível de exigência, ele é em todos os sentidos, né? A gente está falando do resultado, né? Que é o foco de tudo. Mas e o atendimento? Né? O cliente, que ele tem um nível de exigência alto, ele tem um nível de exigência em todos os aspectos. Né? Então, ele quer um baita atendimento, ele quer ser super bem tratado, né? Ele quer ter uma resposta rápida. Né? Eu não lembro quem falou para mim, mas assim, uma das coisas mais assim, importantes para esse perfil de cliente é você responder rápido. Nem que seja, depois eu te respondo. Mas a pessoa não sentir que ela está abandonada, não sentir que ela está sendo ignorada ou que ela está sendo
trocada por outra urgência, entendeu? Então, assim, esse tipo é também algo que está ligado a um alto nível de exigência. Porque não deixa de ser a experiência do cliente, né? Que ele quer se sentir único, né? Exatamente. O que você falou foi exatamente o que eu vivi. O meu primeiro canteiro de obras foi um prédio, né, com 80 unidades. E aí era só prédio, até que eu saí e montei uma construtora que faz casas. Né? Sofreu. E a princípio as casas eram de médio padrão, ok, não tinham tantos detalhes quanto que você está falando. Mas depois que eu fui para o mercado de alto padrão, aí sim eu sofri um pouco. Porque aí é o detalhe do detalhe do detalhe, né? É já fazer estrutura pensando no acabamento, né? Coisas que em prédio raramente a gente você já pensa fazer o nisso. reboco pensando no rodapé. Tudo. Na espessura do que vai vir. Aí o batente tem que já vir no tamanho, porque você vai ter a espessura. Então são várias coisas que não é que você não consegue, mas fica muito caro para você corrigir. Né? Eu não sei se é mais fácil ou mais difícil. Não daria, talvez, esse adjetivo, mas é um outro tipo de trabalho. Né? Exige, acho que, mais atenção. É um outro. Mas outro olhar. Talvez um olhar mais refinado. Enquanto nos prédios, por exemplo, você tem que se atentar muito à produtividade, coisas que no residencial dá para deixar passar e tal. Né? Uma alteração que você faz num pavimento você muda tudo. Então, assim, é um outro olhar. Mas o que você falou faz todo sentido. Eu fiquei curioso para saber como é que vocês fazem uma divisão dentro do escritório de vocês. Porque como vocês atendem, sei lá, comercial, residencial, predial, tem alguém que é responsável do quê ou não? Eu falo que mais ou menos. Todo mundo acaba entrando na área um do outro, né? Mas a gente tem, de uma certa maneira, algumas pessoas que se responsabilizam por algumas atividades. Eu falo que é uma bagunça organizada. Então, assim, o Thiago, meu sócio, por exemplo, ele cuida muito mais dos projetos prediais. Né? O Thiago tem um perfil muito mais técnico que eu. Então, ele desenvolve mais nesse caminho. Ele tem uma relação muito forte com as outras disciplinas. Então, mesmo nos projetos residenciais, ele interfere, ele, vamos dizer assim, ele lidera a parte que é mais técnica dos projetos. Então, assim, o que acaba acontecendo? Como ele é mais técnico que eu, então eu tenho um sócio que é mais técnico e tenho um sócio que é mais criativo, e eu estou no meio dos dois. Então, o Thiago, ele tem um perfil que como eu falei, mais técnico, então ele acaba fazendo mais a parte técnica dos projetos, que no caso dos prédios é a maior parte, que no caso das casas é a menor, ou talvez metade. Então, a responsabilidade dele é menor nas casas, porque, de fato, tecnicamente, as casas demandam menos. Nos prédios já não. Então, a trabalho de criação, ele é mais no começo, né, do desenvolvimento das ideias, mas, assim, é 20% do trabalho. 80% é técnico, é compatibilizar, é desenvolvimento. Então, o trabalho, tanto que quando você faz um projeto predial, ele fica meses numa fase que as pessoas acham que nem existe, que é a compatibilização. Como se ele tivesse desligado, né? Off. As pessoas acham que você não está fazendo nada e está um puta de um trampo ali acontecendo. Que é uma fase que não se vê, né? Porque outras pessoas estão trabalhando, aí estão mandando, e a gente tem que olhar de uma certa maneira, ver se tem algum problema. Então, essa é uma diferença. E o Fabinho já é o meu apoio do lado da criação, né? Ele tem o trabalho de apresentação, né? A gente tem uma equipe, hoje o Fabinho, Juliano, Murilo, que ajudam na parte da criação. E a gente tem papéis ali dentro, pré-estabelecidos, mas existe uma bagunça organizada. A gente não tem uma regra, a gente só pode agir assim. Ora eles estão fazendo um pouco do que eu estava fazendo, ora eu faço um pouco do que eles têm que fazer também. É um pouco assim que a gente acaba dividindo. Não tem pessoas dedicadas. Você fala assim, tem o Fernando, tem uma pessoa que é dedicada a projetos prediais? Não, uma equipe dedicada? Não. Mas acaba acontecendo isso, né? Os perfis acabam, vamos dizer assim, as pessoas vão se acomodando em alguns papéis, né? E eu sei que também nos seus projetos você precisa colocar o charme da decoração. Quer uma loja boa para isso? Lá na pista de caminhada do Campolim, uma loja com mais de 1.200 metros quadrados. Eu me senti um rei entrando naquela loja, de tão bonita que ela é. Você vai adorar a Living Concept. Você não
pode deixar de levar os seus clientes para conhecer tudo que a Living Concept tem para oferecer para eles. É muita coisa bonita. Eu sei que na hora que você vai comprar piso, revestimento, seu cliente sempre dá uma choradinha, né? Pois é, você precisa levar ele para uma loja que faça parcerias com os arquitetos, que tenham revestimentos sofisticados, que tenham um excelente prazo de entrega, que tenha condições facilitadas de pagamento. E a Interpisos, com várias lojas aqui em Sorocaba, inaugurou recentemente uma no Campolim, tem muitas opções para o seu cliente. Leve o seu cliente até a Interpisos e compre revestimentos com quem sabe vender pisos. Se você criou um projeto com excelência e quer que o seu construtor não erre na hora de fazer a impermeabilização, para que a obra não tenha umidade, infiltrações, etc., e estrague todo o trabalho bonito que você fez, você precisa contratar um projeto de impermeabilização. Então, quer contratar um projeto de impermeabilização, consultoria, acompanhamento técnico e tudo mais? Imper Solutions. E para você, arquiteto, arquiteta, designer, que precisa de grandes parceiros, eu recomendo algumas lojas para vocês. Primeiro é a Romanza. A Romanza é uma loja e eles também fabricam móveis planejados e estofados há mais de 35 anos no mercado. Eles se consolidaram como uma grande parceira de arquitetos e arquitetas. Então, se você tem um cliente, precisa fazer móveis para casas de alto padrão, para apartamentos de alto padrão, recomendo a Romanza. Fer, em termos de design e tendência, assim, né, e tudo que você lida ali dentro do projeto, tem alguma característica específica desse cliente para design, para funcionalidade? Não sei se eu entendi. Dentro do que você está projetando, né, dentro disso, tem uma característica principal? Falando em design e funcionalidade, esse cliente do high ticket, do alto padrão, tem uma exigência, por exemplo, eles vão usar só móveis assinados, eles querem só um tipo de coisa, ou essa tendência muda? Tem uma funcionalidade padrão? Você está falando, eu estou tentando identificar algo que, vamos dizer assim, alguma característica que seja convergente, assim. Mas eu não sei. É um pedido deles, assim, um mobiliário assinado, por exemplo? Não é um pedido, assim, ele acaba acontecendo naturalmente, tá, né? Muitas vezes, até porque não é uma coisa que nós impomos, né? A gente simplesmente apresenta aquilo que a gente pensa e aí aquilo vai, né? Aquela ideia vai se adaptando, né? E obviamente que se a gente consegue e o cliente entende que aquilo é legal e a gente consegue aplicar e vamos dizer assim, viabilizar um design assinado é o ideal, mas não é uma coisa que a gente pensa no projeto para que não dependa disso, né? Eu acho assim, essa questão do olhar ser mais apurado é uma característica que acaba convergindo, né? Porque quando a gente mostra o nosso processo de trabalho, então assim, eu sei que o meu processo de trabalho ele é mais longo em termos de prazo do que muitos escritórios da região e tal. Então, assim, eu preciso de uma certa maneira que o cliente perceba por quê que isso é mais longo, né? Então, se ele não entende isso, dificilmente ele vai me contratar. Então, o que eu falaria é que, assim, é um perfil que tem uma disponibilidade e uma visão mais apurada para entender que é necessário, de fato, mais tempo para chegar num resultado que ele quer. Entendeu? Então, se ele entende que ele não precisa de tanto tempo para chegar no resultado que ele quer, dificilmente vai viabilizar, de repente, uma contratação. Não que, vocês demoram, não é isso. Mas a gente, como eu falei, inspiração, fazer um trabalho de coleta de informação, coletar informação são algumas reuniões só para saber o que a pessoa quer, né? E às vezes ela mesma se contradiz durante o processo, e é natural, não tem problema, né? Por isso que eu falo que tem que ter paciência também, porque às vezes a pessoa te pede uma coisa na primeira reunião, e no processo ela mesma desiste daquilo, exatamente por não ser técnica, por nunca ter feito isso. Então ela precisa ver as coisas acontecendo para ela sentir que aquilo realmente não é necessário, ou que não funciona, ou que não vai funcionar. Às vezes a pessoa fala, eu quero uma casa com isso.
Quando eu tenho, vamos dizer assim, mais liberdade, eu invado, eu falo, olha, mas por que você quer isso? Porque muitas vezes são ilusões, né? Às vezes é de fato uma necessidade, mas às vezes é uma ilusão. E mesmo assim, às vezes eu evoluo o trabalho e a pessoa acha que vai dar X metros quadrados, dá 2X. E daí ela vê que realmente não tem como ser menos que 2X. Daí ela começa a reavaliar o que ela de fato precisa. Então, isso leva tempo. Agora, isso é perda de tempo? Não. Planejamento nunca é perda de tempo. Se você perde tempo planejando, você está ganhando tempo. Né? No final, então o que eu falo? Você perca tempo em projeto, né? Se você entende isso como perda de tempo, né? Eu não entendo assim, mas porque é mais barato e muito melhor. Porque você vai mudar no final de 2025. Você pode ter 1 ano de projeto e 1 ano de obra, ou 3 meses de projeto e 1 ano e 8 meses de obra, sei lá, entendeu? Você vai demorar 24 meses para mudar. Vou dar um exemplo, o cara quer fazer uma casa, você vai demorar esses 24 meses. Então, quanto menos tempo de obra for, melhor. Só que resolver coisa na obra é queimar dinheiro, né? Além da questão, porque eu falo assim, obra rápida, obra barata é obra rápida. Se a obra começa a ficar, como é que eu falo? Começa a não andar no volume, no ritmo que ela deveria, né? É muito sensível isso no predial, né? Porque o predial, a escala é muito grande, então, tipo, um dia que a pessoa perca no planejamento ali, né? Erramos no planejamento. É uma semana, é um puta de um prejuízo, né? Na casa não dá para ver muito isso, 1 semana a mais, 2 semanas a mais, mas tem, né? Mas as coisas custam igual? Não custa. Se você tem uma equipe, essa equipe pode ter que cobrar um aditivo. Se você tem que refazer algo, com certeza é justo que pague um aditivo. Então, todas essas coisas se evitam ou se minimizam com planejamento, né? Então, o que a gente vende, o nosso escritório, eu acho que o escritório, um projeto de arquitetura vende é planejamento. É algo que a longo prazo você precisa seguir, e para você chegar naquele resultado de alto desempenho, com nível alto de exigência, não dá para você fazer isso rápido. Não tem como. Vai fazer mal feito. Vai fazer mal feito, né? Então, esse mal feito não aparece na hora do projeto. Aparece lá na obra. Então, esse é o cuidado. Mas, ao mesmo tempo, você ganha... Eu falo assim, se perdendo tempo no projeto, você ganha tempo na obra, né? Então, se você fez um projeto, esmiuçou ele, orçou ele, né? Fez lá um cronograma, fez lá o seu orçamento de obra, chegou no número que você quer, não tem por que a obra demorar. A obra vai ser rápida, você já está com a consultora contratada, você já sabe quanto você vai gastar, é uma coisa sobre a outra e vamos embora. Se você começa um negócio que você não sabe quanto você vai gastar, e não sabe quando vai terminar, acha que você vai gastar X, você vai gastar mais. A obra é sempre assim. Não tem como. A expectativa sempre é otimista, né? Então, você vai gastar mais. Tomara que seja um pouco mais. E outra expectativa de quem ainda, né? De quem não entende. Isso. Ou de um amigo que falou. Nossa. Tem muito mito. Hoje, quando o metro quadrado custa tanto. Eu falo, quanto você acha uma obra tal, um metro quadrado? Eu falo, olha, eu acho que hoje é mais ou menos isso. Não, mas quem? Alguém falou e tal. E assim, a tabela do estado de São Paulo. A tabela da PIN. Cara, esquece, isso aí não existe. A realidade, o que as pessoas querem nesse produto de alto desempenho, de alto nível de exigência, é o que tem de mais caro na prateleira, entendeu? Então, não é assim, beleza, então eu não quero esse nível. Beleza, vamos flexibilizar esse nível. Então, eu não quero esse tal nível de exigência porque, para mim, não faz sentido. Beleza. Aí, realmente, a conta começa a mudar. Aí já não é mais aquele valor por metro quadrado, aí é outro. Mas querer ter, como é que fala, a linha gorda que pesa pouco, não tem como. Entendeu? Você vai ter o que você quer pelo custo que isso custa. E não é os boatos e os mitos que vão acabar. Então, o que eu sugiro? Orça. Faz uma planilha, contrata uma empresa, construtora que planilhe sua obra, que se isso tiver um custo, pague por isso, porque esse é o teu porto seguro. E que planilhe o real, né? Porque tem muito, sem ser construtora ou engenheiro, né? Construtor por aí, que trabalha com média, né?
A média do piso, a média do não sei o que, a média do não sei o que. E lá na frente, a conta também não fecha. O cara fala, na minha planilha do construtor deu X e eu gastei 2X. Cara, mas é porque a planilha não era realista, ela não era verdadeira, né? Então eu falo que quando a gente vai fazer o orçamento de obra, a gente tem que planilhar o projeto. Qual é o piso? Piso de mármore travertino. Paginado. Cara, ele custa outra coisa, entendeu? É isso, não é? Então, assim, não dá pra trabalhar com média. Você falou, por exemplo, piso de mármore travertino, em placa, é 400. Paginado é 800, sei lá, tô chutando aqui. Ou 1.000. Então, uma palavra muda completamente o teu investimento. Por quê? Porque o paginado é feito de acordo com o tamanho do seu cômodo, não tem recorte, não tem isso, não tem aquilo. Você consegue escolher a placa, desenhar os veios. Faz diferença? Pra mim não faz diferença. Então, é outro produto, vai de 400. Tem outra palavra que muda também o orçamento, chama noturno. Quando a gente vai fazer empresa, por exemplo. Então, assim, gente, uma palavra muda o jogo da planilha ali total. Então, é isso. Então, além de ter um arquiteto bom, desenhando, preocupado na compatibilização e tudo isso que você já trouxe, tem também a equipe de obra. A gente falou disso no outro podcast. Porque, às vezes, a pessoa... Eu entendo, pelo menos isso, que chega até o Fernando, ela já chega entendendo que o Fernando é importante para ela, que ele quer tudo aquilo que o F-Polis oferece. Mas, às vezes, ela vai querer espremer a torto e direito a mão de obra que tá lá, ou o cara, e aí não vai contratar uma equipe boa. O não contratar uma equipe boa quer dizer não conseguir executar um projeto seu. A gente tem balanço, não é? A gente tem... protendida ali no meio de tudo que, não é qualquer um que faz. Então, assim, o cara que tá acostumado numa execução de obra de casa baixo, padrão, basiquetes e tal, não tenho nada contra, mas são segmentos totalmente diferentes. Não dá conta. Ele não sabe fazer o jogo acontecer. Uma coisa que é legal a gente até desmistificar um pouco do que é o alto padrão, o alto nível de exigência e tal, é que assim, tem muitas mansões, muitas casas grandes que eu vejo que tem um baixo padrão. Então não é o tamanho. Às vezes a pessoa construiu muita área de uma maneira ruim, de uma maneira mal feita, sem pensar. De uma maneira que desagrada ela própria, né, e que ela não vai ficar contente. Então assim, e às vezes é uma casa, uma construção bem menor que tem com alto padrão. Então a gente associa muito o alto padrão ao tamanho. E não é essa a conta. Eu acho que a conta o alto padrão para mim é você fazer um negócio de 100 metros quadrados muito bem feito, com nível de detalhe e tal. Isso para mim é alto padrão. Uma casa de 800 metros feita sem grandes preocupações, sem detalhes, sem requinte, sem elegância, sem algumas preocupações, não é alto padrão. Então, na nossa classificação é isso. O alto padrão, ele não é o tamanho. Ele é a forma com que aquilo vai ser entregue. Vamos dizer assim, qualidade final, talvez. É o resultado final. Não pelo tamanho, mas pela qualidade mesmo. Então, essa é a diferença. Na hora de colocar as iluminações na sua casa, você precisa levar o seu cliente até a Lux Iluminação. Além de fazer o projeto de iluminação, para escritório, para casa, para indústria, eles têm muitos produtos modernos e elegantes para o seu projeto de alto padrão. Leve o seu cliente para conhecer a Lux Iluminação, que fica no Campolim, em Sorocaba. E quando o seu cliente precisa fazer vidros, guarda-corpo, box, ele precisa conhecer a S Vidros, uma empresa que passa muita confiança na negociação, na entrega, na qualidade do produto. Você não pode deixar o seu cliente na mão de qualquer vidraceiro. Então conheça a S Vidros, você vai ser muito bem atendido e o seu cliente vai ter o vidro muito bem instalado e com qualidade. Nenhuma obra pode ficar sem um belo mármore e granito. Na hora de escolher o melhor mármore e granito, você precisa conhecer a M2 Marmoraria. Se você já conhece, sabe que o pessoal é referência aqui em Sorocaba. Se você não conhece, você precisa conhecer a empresa mais consolidada em mármores e granitos da cidade. Você vai se encantar com a variedade e a quantidade de trabalho que eles têm para mostrar que já fizeram com muita excelência. E se você fez esse excelente projeto
e não quer que o seu cliente tenha dor de cabeça na hora de fazer a construção, porque está tendo muitos clientes com dor de cabeça por aí, né? Você precisa contratar uma construtora que saiba executar imóveis de alto padrão. Você precisa da Construtora Sunem, a construtora do professor das obras, que trabalha com especialistas e sabem o que está fazendo. Quando você fala qualidade, está relacionado ao valor investido ou não? Porque Acho que também, se você pensar no tamanho, se o cara fizer uma casa grandona, mas colocar materiais pouco nobres, né, o valor investido por metro quadrado daquela casa vai dar baixo. E é isso que engana. Porque... E é uma casa grande, né? Eu falo assim, é uma crítica velada, mas é uma crítica. Muitas vezes você vê projetos ou construções que elas se preocupam com algumas partes e se despreocupam com outras. Exemplo, eu faço uma fachada, só a fachada frontal, o cara põe isso, põe aquilo, põe madeira, põe pedra. Só que as outras ele ignora. E na verdade você não consegue enxergar umas coisas, num ambiente, uma casa só de frente. Você enxerga todos os lados dela. Então, isso às vezes passa uma imagem de alto padrão, né? Só que às vezes quando você vai ver, aquilo não tem alto padrão. Aí você vai ver de repente uma cozinha altamente tecnológica, tal, com algumas coisas refinadas, alguns acabamentos, e de repente você vai em outro cômodo e está totalmente assim, não tem esse apuro, não tem esse detalhe. Então, às vezes tem essa pegadinha. E isso é confundido muitas vezes com uma casa ser de alto padrão. Aí você fala, mas como é que ele conseguiu fazer essa casa com uma baixa metragem quadrada, com valor mais baixo? Exatamente por isso, porque ele maquiou algumas coisas, né? Então, essa maquiagem passa, às vezes ela oculta uma casa que não foi bem construída, uma casa que não tem, uma construção que não tem uma qualidade que ela vende, vamos falar assim. Então esses são os cuidados, né, que a gente tem que analisar quando você vai falar quanto que você gastou por metro quadrado. Normalmente, quanto mais exigente é o olhar, maior vai ser o valor. Porque a demanda, esse trabalho exigente é um trabalho que não é toda empresa que consegue fazer. E as poucas empresas que fazem, normalmente são empresas mais preparadas, mais experientes e provavelmente um custo mais alto. Então, assim, tudo você saber onde você está pisando. Né? Falar que é ruim você construir um padrão a menos, não é ruim. Não tem bom e ruim. Tem a tua percepção sobre aquilo, quanto que aquilo te incomoda ou não. Quanto que aquilo faz diferença na sua vida ou não. Se algumas coisas não fazem diferença, para que você vai investir naquilo? Né? Então, acho que é isso. Aí, qual é o perfil do cliente? É algo que a gente precisa olhar. Às vezes eu preciso investir para o cliente, algo é muito importante, algo que eu acho importante, mas para ele não é, e às vezes algo que eu não entendo ser importante, para ele é. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar a fazer da melhor maneira possível essa composição. Legal. Entendeu? Eu vou tentar dividir minha pergunta em dois aqui, porque eu imagino que quando você começou a fazer os projetos de casas de alto padrão, a sua visão hoje é totalmente outra, né? E eu imagino que os desafios lá atrás sejam diferentes dos atuais. Você consegue classificar os principais desafios que você tinha lá atrás, quando você começou? Porque aí a gente fala com um público que está querendo entrar nessa área, né? E fala com outro público que admira o seu trabalho e que já está trabalhando nisso, para tentar enxergar quais são os seus desafios. Cara, eu acho que quando a gente está começando, o maior desafio é conseguir o projeto, conseguir o cliente, né? Acho que a gente tem... eu, lembrando aí do meu início, a grande dificuldade era como mostrar o meu trabalho, como criar repertório. Você leva, sei lá, 10, 15 anos para você ter um repertório que represente o seu trabalho. Então, você, depois de uns 10, 15 anos, que você consegue ter lá um portfólio de obras concluídas, né?
que você consiga mostrar que você tem, porque muitos projetos que você faz, às vezes, por algumas coisas que acontecem na obra, às vezes ele não se executam, às vezes você faz o projeto que ele nem sai do papel. Então, para você ter realmente um número legal, para que as pessoas comecem a perceber o teu trabalho, para que a pessoa vá lá no restaurante que você fez e queira contratar você, isso leva tempo. Então, acho que ter paciência para isso é algo que é extremamente relevante, né? Se você não tem paciência, existem outros caminhos, mas que não são caminhos que, na minha visão, são legais. Então, o caminho legal é esse, ter paciência, fazendo o seu trabalho, né? Começar do começo mesmo, fazer a churrasqueira do namorado da vizinha, entendeu? É isso aí, é assim que a gente começa. E, lógico, com o tempo você vai criando afinidade, você vai fidelizando, né, parceiros, parceiros fornecedores. Muitas vezes os próprios fornecedores, por perceber o seu empenho, te indicam, né? Então, acho que no começo a maior dificuldade e isso dá uma certa angústia, né? Um certo pânico. Será que eu vou conseguir ter clientes que me permitam fazer, né? Eu conseguir fazer esse tipo de trabalho? Eu garanto que sim. Eu acho que é só uma questão de ter paciência, né? Hoje, nosso desafio, eu acho que ele não muda tanto, sabe? Porque às vezes a gente classifica, por exemplo, nosso escritório, mas assim, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo ainda as coisas muita coisa para melhorar. Você se preocupa com ter projeto hoje ou não? Lógico. Assim, legal ele falar isso para as pessoas, né? Eu acho que tem gente que olha o Poli e fala assim, cara, esse projeto dele deve vir todo dia, assim, ó. Cai no colo. Cai no colo. Deixa eu explicar. Um projeto, ele tem um tempo para execução e um tempo para você receber por ele. Então, assim, o faturamento de uma empresa daqui 6 meses provavelmente seja quase nenhum. 10 meses, talvez. Tem alguns pagamentos em carteira que garantem aí alguns meses de tranquilidade, mas, esquece, não é isso aí. Se eu não fechar negócio nos próximos meses, daqui 5 meses, 6 meses, eu tô ferrado. Dançou, né? Entendeu? É uma empresa, sei lá, qualquer empresa, né? Se você tem lá uma loja que tem grandes movimentos, se ela parar aquele ciclo, porque assim, a equipe tá lá, a equipe precisa receber, o aluguel precisa pagar. O imposto chega. Né? Tem um monte de coisa aqui, e isso não vai ter perdão. Ninguém vai falar, como as coisas não estão legais, deixe quieto. Ninguém vai falar isso. Então, assim, né? Não tem como. Assim, por mais habilidoso que a gente seja. Mas, enfim, é isso. Acho que a gente tem... A prerrogativa é igual e o degrau é mais alto, né? Então, você tem que garantir esse degrau de amanhã, de depois de amanhã. Então, isso acho que o desafio é manter uma visão, uma percepção de respeito. Eu acho que isso é o mais valioso. Acho que na nossa profissão, óbvio que a gente trabalha e a gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar as nossas contas, precisa pagar tudo isso que a gente acabou de falar, mas assim, a busca como arquiteto, como escritório de arquitetura, ser respeitado no mercado, né? Ser respeitado naquele nicho que você trabalha, né? Então, sentar na mesa com qualquer um e poder conversar e ser respeitado. Mas eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu acho que o que ele faz não me agrada. Ótimo, ninguém agrada todo mundo, nem quero agradar todo mundo, acho isso perigoso. Ô Fê, falando de tendência, como que você se mantém atualizado? Ou é uma busca dos clientes a tendência, o que tá rolando, ou são encantamentos que vêm andando aos poucos, essa tendência vai chegando, né? Eu falo que a tendência ela é melhor do que o modismo, né? Que o modismo ele sai, o ano que vem ele já era, ninguém aguenta mais ver o negócio. A tendência ela dura minimamente 10 anos, né? Então é uma levada que vem, assim. Eu gosto, é legal essa separação que você fez, porque assim, muitas vezes a tendência é entendida como modismo, né? E a moda é perigosa, né? Principalmente quando você vai comprar roupa, é perigoso você perder ela daqui um ano. Você imagina uma casa, uma construção que vai ter que durar, sei lá,
100 anos. Camiseta preta é uma tendência, né? Camiseta preta. Por isso que eu só tenho camiseta preta. Então, mas assim, essa separação, ela muitas vezes é confundida. Eu entendo a palavra tendência como uma evolução que não tem volta, sabe? Então, assim, é uma tendência. As coisas, elas tendem a ir para esse caminho e a gente, como profissional de criação, tem que prestar atenção, né? Então, quando a tendência é entendida como moda, aí eu já falo, não, moda, inclusive, faça o contrário. Se a moda está dizendo isso, faça o contrário, porque é isso que vai estar legal daqui no ano que vem. Então, eu acho que essa é a preocupação. Você fala assim, como que a gente se mantém atualizado? A gente tem, obviamente, cursos, né, feiras, exposições. Hoje a gente tem, né, na nossa internet, a gente tem muita informação, até informação demais, às vezes então tem que peneirar muita coisa. Assim, o que eu acho que ajuda demais para nós, né, da área da arte, da criação, é as relações, né? Eu presto muita atenção, por exemplo, em viagens, eu acho que isso, muitas vezes uma viagem mais cultural é muito mais, fixa muito mais e te inspira muito mais do que, sei lá, uma semana de congresso, né? Porque às vezes aquele congresso te sobrecarrega e às vezes aquilo não, quando é um bom congresso não, né? Mas muitas vezes acontece isso. Então, eu acho que essa atualização, ela acontece, eu vou dizer para você que a gente mais desvia do que, porque tem tanta informação, tanta coisa acontecendo, que o maior trabalho agora é separar o que presta e o que não presta. Né? Então tá chegando besteira, tá chegando coisa boa, tá chegando... Às vezes a coisa boa chega devagarinho, assim, aqui embaixo, e você tem que estar olhando, opa, peraí, isso aqui é bom. Então isso aqui é legal. Isso aqui não é legal, isso aqui... Então, eu acho que essa atualização não é mais hoje uma preocupação de achar maneiras de atualizar. Eu acho que achar maneiras de não se contaminar, né? Porque é fácil das coisas te contaminarem e aí de repente você está seguindo o mesmo caminho, né? Sem se desafiar, sem entrar talvez exatamente porque vai dar menos trabalho, então você entra no modo preguiça ali de pensar. Então hoje acho que é isso, assim, Juliana. Eu não sei se eu respondi, mas... Não, respondeu, acho que a atualização, ela é diferente de 20 anos atrás. 20 anos atrás você precisava necessariamente, né, ter muita coisa, muito material, sei lá, muito congresso. Hoje as coisas estão mais fáceis para gerações que estão aí, né? Muito mais fáceis. Quando eu estava no quarto ano de faculdade, eu lembro que eu precisei, e era normal isso, até, sei lá, parece um absurdo, mas isso era assim que funcionava. Você tinha que ir na biblioteca, você tinha que ir lá, a sua avó pedir a Barça pra você, que era caro pra cacete. Então, cara, a informação era difícil, né? Você queria ouvir uma música, você tinha que ficar esperando tocar no rádio, né? Ou você comprava o disco. Você estava assistindo, tem que esperar a propaganda, né? Ou você era rico e comprava o disco, ou você tinha um videocassete, você tinha que esperar passar na tela quente. Então, assim, não é? Então, assim, era diferente. Agora a informação, ela tá em excesso. E acho que essa é a crise, né, das gerações mais novas. Muita informação. Uhum. Informação desnecessária voando ali. Você absorvendo coisas desnecessárias. Problemas que não são seus, você tem absorvendo. Sei lá, então hoje eu acho que atualizar é não deixar se contaminar. Total. É mais importante você não deixar se contaminar do que se preocupar. Óbvio, tem que se preocupar em cursos, né? Coisas que você não sabe, né? Fazer atualizações. Mas, assim, hoje eu acho que tem muito isso, assim. As coisas, elas estão tão fáceis que às vezes elas prejudicam, né? Boa. Opa, eu mudei e eles também mudaram. A rainha tomou posse. Para você que era acostumado a passar em frente da maior loja de pedras decorativas de Sorocaba e ver estampado Rei das Pedras, agora você que se acostume com a Rainha das Pedras. Ela está no trono para vender
as melhores pedras decorativas que a sua obra precisa. Se você quer construir e quer fazer aquela fachada ou algum elemento interno dentro da casa, como seu arquiteto gosta e precisa de pedras decorativas, Rainha das Pedras. Bom, e chegou a hora de fazer a fachada, chegou a hora de fazer o interior e você quer colocar aquela madeira para o seu projeto ficar bonito? Você precisa conhecer a Desparquet. Há mais de 40 anos no mercado aqui em Sorocaba, já muito bem consolidada. Eles são especialistas em madeira, tratam muito bem a madeira. Então, se você quiser fazer forro, deck, esquadrias, tudo que lida com madeira é Desparquet. Vá lá e conheça o pessoal da Desparquet que você vai ser muito bem atendido. E se na sua casa vai precisar de automação, ou seja, se você quer que a Alexa apague as luzes, ligue o ar-condicionado, você precisa conhecer a Foniplan. Eles têm um espaço super legal, atrativo para te mostrar. Então, se você tem cliente arquiteto, arquiteta e quer mostrar funcionando, vá lá na Foniplan que você vai se encantar com a automação residencial que eles fazem de áudio e vídeo. Pensando assim, nas pessoas que querem iniciar essa carreira no mercado de casas de alto padrão, quais as dicas que você daria para esse público aí? Bom, eu acho que assim, pensar que o alto padrão é um alto nível de exigência, que eu já falei algumas vezes aqui. Então, o alto nível de exigência vai exigir muita dedicação. E não é muita dedicação no começo, é muita dedicação sempre. Muita dedicação o tempo todo, né? Dedicação de conhecimento, dedicação de desenvolvimento do trabalho, dedicação de atendimento, né? Então as pessoas, muitas vezes, elas querem conversar com o Fernando, muitas vezes elas querem conversar com o Thiago. Por quê? Porque, de fato, são as pessoas que representam. Quando ela contratou, ela falou comigo. E eu acho normal isso. A pessoa, se eu contratei você, você é meu advogado. Aí, em alguns momentos onde aquilo está me preocupando, eu quero conversar com você. Nem que seja você falar, não, tô a par de tudo. É isso mesmo que te passaram. Então, entendeu? E esse tipo de dedicação. Paciência, que são a palavra que eu falei, a primeira coisa que eu falei aqui, né, que eu acho que é algo muito difícil, tudo que a gente acabou de falar, da quantidade de informação e tudo, então é difícil ter paciência, né? A gente não tem paciência para esperar mais, a gente pega o celular e começa a olhar, então essas coisas de esperar a tua hora, né, o momento que as coisas vão chegar e vão, né, sempre vão. Eu acho que isso não sei se é uma dica, mas é algo que tá inerente ao processo de você. Não dá para você querer fazer, eu vou falar assim, é uma cagada muito grande você querer fazer uma casa de alto padrão sem você estar preparado para isso. Vai queimar teu filme. Uhum. E às vezes você acha que você está preparado para isso, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, será que eu vou conseguir? Eu estou com 23 anos de formado e isso é comum, essa preocupação, esse pânico, e será que vai dar? Será que não vai dar? Isso é saudável, porque esse não, será que eu não sei? Vai me fazer procurar, ou vai me, vamos dizer assim, vai me tirar talvez dessa arrogância de achar que eu já sei, né? E eu vou conseguir realmente fazer um negócio diferente e de fato, resolver o problema do cliente. Então, é isso, assim, eu acho que tomar cuidado até, né? Porque se eu tivesse pego, por exemplo, algumas casas, alguns projetos que eu fiz agora, há 20 anos atrás, com certeza não teria feito o que eu fiz. E poderia ter queimado meu filme na época. Então, acho que é isso, assim, dar tempo ao tempo, saber que as coisas são, de fato, graduais, ter paciência. Eu, muitas vezes, durante o processo, quase desisti. Não vou mudar do Brasil, vou sair daqui, porque eu não... Mas, enfim, isso é normal. Acho que a gente tem essas crises e eu acho que é legal que tenha mesmo também para você se questionar e até para valorizar. Depois de um tempo, você valorizar aquilo. Pô, valeu a pena eu ter feito isso, sofri, mas hoje isso daqui me gerou... Teve alguns casos, assim, alguns clientes que foram muito emblemáticos para o escritório, que, assim,
alguns já tinham desistido do nosso escritório. Então, teve um caso específico, o cliente falou, olha, quase me contratou e falou que queria fazer um negócio importante e tal. E aí, até então eu não sabia o nível de importância que era esse trabalho. Daí quando eu cheguei, eu vi, eu falei, puta, eu preciso fazer isso aqui. Eu voltei para casa no dia seguinte e ele falou, putz, veja, ele não, foi até o construtor que me indicou, né, que ele ligou, viu, falei com o senhor lá, ele disse que para você não se preocupar, que ele já tá vendo outras coisas. Eu falei, não, mas eu já fiz. Mentira, não tinha feito. Eu falei, mas já fiz, eu tô fazendo aqui, mas você não quer... Deixa eu apresentar, né? Ele nem tinha dado orçamento. Eu falei, não, vou fazer. Eu não tinha feito, tava começando. Eu já fiz, não, mas marca quando? Eu ganhei um tempo, ganhei mais 2 dias e tal. E eu fiz e consegui mostrar. E isso mudou muito. Muitas coisas, muitas portas se abriram por causa dessa atitude, né? Eu dei não, tá aqui, peraí, não vou perder essa oportunidade. Uhum. E poderia, era muito mais fácil, mais tranquilo, falar, não, ok, entendi e tal. Beleza, então, essa era, na verdade, esse seria o normal. Então, assim, é isso, acho que é saber pegar as oportunidades, saber reconhecer as oportunidades. Às vezes a oportunidade está mascarada, né? Às vezes aquele projeto, aquela situação, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes você acha que você está entrando num negócio muito legal, está entrando numa fria. Uma bucha louca. Uma fria. E às vezes você acha que você está entrando numa situação complexa, tá? A hora que você vê, aquilo te abriu eu falo, um cliente muito exigente, a pessoa quando ela é muito exigente, quem está em volta dela sabe que ela é. E aí, quando você consegue atender bem uma pessoa muito exigente, todas as pessoas que estão à volta dele falam, pô, cara, uma pessoa muito exigente te elogiar é algo que é muito valioso, né? Então, essas coisas que eu acho que é legal, talvez, passar para quem está começando, porque não é assim, de uma hora para outra, e tem que realmente estar atento. Às vezes você tem que arriscar mesmo, falar, putz, pode ser que não me dê nada. Vamos arriscar, tô com tempo? Tô, então vou arriscar. Vou ficar lá umas noites sem dormir, e talvez dê certo, talvez não. E ter essa motivação, acho que a última palavra talvez seja essa, tá sempre motivado, gostar do que você tá fazendo. Se você tá fazendo só por dinheiro, só por grana... Não vai dar. Uma hora você vai cansar, aí você vai desistir, porque não vai dar grana no começo. Eu acho que assim, entendeu? Crescer dói, certo? Então assim, a gente passa por várias coisas que são aprendizados, que a gente vai crescendo, que a gente vai se movimentando e entendendo a veia que a gente está correndo do negócio, certo? O sair do tapetinho ali, da zoninha de conforto é dolorido e é importante. E eu acho que outro ponto que você trouxe aí, Mara, é o atendimento. O cliente do alto padrão, ele quer ser exclusivo, né? Até você falou do WhatsApp, do cara, não no seu caso, mas assim, do cara querer instantâneo, né? Querer se sentir pertencente naquilo. Então, assim, ele tá esperando o alto padrão em tudo, do começo ao fim, do acabamento, da pedra que ele tá escolhendo, mas também da base lá de trás, que é como ele é recebido, né? Não, a pessoa que tem esse olhar, e você, para atender a pessoa que tem esse olhar, ela tá olhando a xícara do seu café, entendeu? Ela tá prestando atenção. Esse é um tipo de coisa que eu, Fernando, não tenho. Eu tenho um olhar apurado eu sou muito assim, 880. Né? Então eu tenho um hiperfoco, né? Então se as coisas estão acontecendo, tá desmoronando a casa e eu tô lá fazendo projeto e tal, depois eu olho, parece que não tem teto aqui, mas... Então eu sou assim, eu entro nesse universo, né? Mas assim, tem coisas que eu não presto atenção, mas eu peço para as pessoas que estão em volta de mim, que prestam atenção nisso, me ajudar, porque a xícara, o bolinho na sala de reunião, o bolo, tem sempre bolo lá. Tem. E assim... Um docinho... Tem um docinho. Ele ofereceu o docinho pra mim. Ofereceu um docinho... Você acertou o dia, então, tem... Um docinho que eu pus no escritório, deu um Ctrl-C, Ctrl-V no Fernando aqui, que é um doce de leite, sem lactose, sem glúten e com gosto. Nossa. Não é? Gostoso, Maravilhoso, copiei. Eu brinco que Copiei. Como é que é? 80 calorias com gosto de 800. É mesmo. Então, assim, eu vi isso numa propaganda. Eu achei muito bom. O cuidado mesmo disso, né? Assim,
Então, tudo bem, não é ele, mas ali dentro do corpo todo, do time, eu acho que assim, quando você tem preocupações com esses detalhes, por exemplo, eu não tenho esse olhar, mas eu me preocupo com isso, tanto que eu peço para que outras pessoas que têm esse olhar façam isso. Então, quer dizer, o fato de eu me preocupar com esses detalhes faz com que a pessoa que tenha esse nível de exigência perceber isso, e é sensibilidade. Às vezes a pessoa nem percebeu por quê. Às vezes ela foi lá, às vezes pode ser que eu tenha perdido um orçamento, e eu acho que pode ser até pelo café, o café não estava bom, sei lá. Tô dizendo, chega a um ponto tão extremo que pode ser isso, sabe? Às vezes o jeito que eu falei oi, se naquele dia eu não estava bem, talvez não estava tão assim, simpático, enfim, aquele dia que você está um pouco mais atribulado. Então, são esses detalhes. Uma vez tem um cliente meu que fala do restaurante, ele fala assim, imagina, e faz essa analogia com o restaurante, né? Que ele fala assim, imagina você ter um restaurante lindo, tal, lá no Itaim, com tal, tudo bacana, comida, cheiro maravilhoso, e o garçom chega todo suado. Você entendeu? É o cara que vai gastar uma grana no prato. Então, como que será que ele percebe isso? Tem pessoas que nem vão perceber que o garçom está suado. Tem pessoas que vão. Então, é isso. Esse universo desse nível de exigência, é isso. A gente não pode bitolar, né? Que eu acho que também tem coisa que é excesso, tem coisa que como é que eu vou dizer? É problema. Aí chega uma hora que é problema psicológico da pessoa, não é nem mais um alto nível de exigência, exatamente. Começou a bater um nível muito alto, aí começa realmente... Então a gente não tem que também satisfazer esse tipo de piração, sabe? Mas a gente tem que se preocupar, né, com os mínimos detalhes, porque isso vai fazer com que a pessoa perceba que você se preocupa com os mínimos detalhes. Né? Atender bem, uma ligação, a Ellen, a Érica, que estão hoje no atendimento, eu falo com elas, vocês são o primeiro contato. A pessoa, quando ela vai ligar para um escritório de arquitetura, qualquer que seja, ela de uma certa maneira, existe um quesinho de arrogância na visão do mercado em relação ao arquiteto, né? As pessoas têm ainda um pouco desse espectro, né, de que o arquiteto tem essa, e na verdade, quando as pessoas vão lá e nos conhecem, elas sabem que, a gente bate papo, a gente conversa. Eu ia falar isso. Porque assim, a gente reconhece a posição que está o teu escritório aqui na cidade e não foi difícil falar com você. Foi difícil falar com outros. Foi super difícil falar com outros que não têm o mesmo tamanho do teu escritório. Obrigado. E isso foi muito legal. Até eu tava falando com o Bruno hoje, ele falou assim, foi difícil falar com ele? Eu falei, não. Eu liguei lá, eu marquei com a secretária, fui no dia que estava marcado, ele mesmo me atendeu, a gente conversou, marcou, foi. Isso. Tem pessoa que eu não consigo nem falar, sabe? Nem dar, nem com a secretária, acho. E vou nem citar, né? Acho que deve ter uns 4, 5 aí. Mas tem, assim, tem mas eu acho que isso é uma visão piegas, mas assim, eu tenho que trabalhar da mesma maneira. Se eu faço isso para o meu cliente, que tem toda essa piração e tal, eu tenho que fazer isso com todos, entendeu? Se eu ofereço o bolo para o cliente, o cara que vai me convidar vai ter o bolo também, entendeu? E vai ter o atendimento também, e vai ter lá a musiquinha a hora que você chegar também, vai ter o cheirinho também. Então não é a gente não... Até porque amanhã você pode falar, putz, fui no escritório do Polis, que legal, olha só, puta, se eu precisar construir, ou se tiver alguém, de repente você vem com um projeto de um resort pra mim, entendeu? Então assim, eu vejo... Ia ser legal um resort, hein? O resort eu não fiz ainda. Não fez? Não. Eu tô com um projeto aí. Então, mas assim, eu tô falando que as oportunidades, elas estão... Mascaradas às vezes, né? Mascaradas. Eu acho muito legal, vou contar só um pouquinho, assim... que desde que eu formei, Mames, já falei que Mames, né? Falava, vamos lá no escritório do Polis, eu vou levar você lá, vamos lá tomar um café, vamos, mãe, vamos lá. Eu sou fã da sua mãe também. Minha mãe é mara, cara. E aí, fui lá, tinha acabado de formar. Oi, o Fernando me recebeu assim, desse jeito. Uhum. Tudo bom? E aí, como tá?
Tá com dúvida? Sempre muito aberto. E aí ele foi abrindo as portas pra mim e eu vou aqui, ó, entrando junto, né? Então aqui, Fê, tô com dúvida em contador. Quem é o seu? Você pode me falar? E tem assim, 90% do ramo, certo? Sabe que eu não sei o telefone do meu contador? Assim, juro, a galera tem medo disso, né? De falar disso. Ju, tem, ó, o fulaninho faz isso pra mim. Fer, mas eu tô com dúvida nisso aqui, ó. Como que você faz na empresa pra resolver isso? Eu resolvo desse jeito, assim, assim, assim. Zero problema. Uhum. E aí, eu fui lá várias vezes. Fer, eu tô com um pipinão aqui. Você consegue uma horinha pra te conversar? Não fui, Fer? Foi umas 4 vezes já lá. Sem Você projeto, foi depois com a Zico, sem nada. Eu quero... Você me ajuda? Ajudo. O que você tá precisando? E acho que ele me mostrou esse outro lado que faz com que eu seja assim. Então as pessoas me ligam e falam... Meu, quanto que você tá pagando a galera aí? Quanto é não sei o quê? Como que você tá fazendo? Vem aqui, deixa eu te explicar. Não tenho medo disso. Isso daí não é um diferencial. Não é isso que faz o escritório ser o que ele é. Ele compõe tudo isso, né? A sua história como um todo. Acho que existem coisas que são... Free pass, assim. E obrigado, Júlia. Obrigado, eu não sabia dessa sua... Porque, assim, Obrigada a você. Pra mim foi natural. Pra mim foi natural. Assim... É porque é seu. Eu acho que ser generoso com as coisas, com as pessoas, pode ser, sim, fácil de você ser, de uma certa maneira, a pessoa quiser usar aquilo contra você, enfim. Mas, assim, você ganha muito mais do que você perde. Então, assim, você vai perder? Vai. Tem uma pessoa que vai lá. Às vezes eu tô em reunião, assim, com um cliente, nem contratou e nada, bate um papo, eu já falo um monte de coisa. Pô, se a gente fizesse isso, fizesse aquilo e tal... Puta, mas você falou tudo. Não tem como evitar. A ideia estava ali. Então, pode ser que isso faça com que a pessoa me contrate e fale, pô, realmente, o cara foi generoso, falou um monte de coisa que nem tinha me contratado, já fez um croquis, enfim. E tem casos que a pessoa vai usar aquilo e não vai me contratar e, de repente, pode até plagiar aquilo, mas, enfim, eu nunca vou ficar sabendo também. Então... mas eu acho mais fácil, eu acho que assim, você perde, você ganha, vamos dizer assim, por ter feito, não por não ter feito. Eu acho que quando você fica com medo demais da concorrência, daquilo que... até entender o que é concorrência, né? Porque às vezes nem é seu concorrente, você tá nervoso, você tá... Assim, com a Júlia a gente tem hoje uma parceria, né, Ju? A gente tá fazendo, quando eu precisei, Ju, agora mesmo, estamos juntos num projeto. Então, sim, eu acho que construir parcerias, tem várias pessoas que trabalharam lá no nosso escritório, que hoje são parceiros do escritório, né, que têm agora o seu próprio escritório. Enfim, quando eu sinto que, de fato, eu estou sendo enganado, tem algo ali que eu percebi, e eu sou igual a sua mãe, nós somos de peixe, não é difícil da gente perceber. Mas quando a gente percebe, aí sim é X, aí acabou. Aí realmente é difícil porque eu levo um tempo para perceber as coisas, às vezes eu preciso de provas e mais provas. Alguém esfregando na cara. Precisa ser nítida. Mas assim, eu acho que, como eu falei, eu acho que você ganha muito mais. Você ganha muito mais. Você ganha mais respeito. Que eu falo, se você quer concorrer no mercado só pelo motivo comercial e tal, de fato essa é uma grande preocupação, porque você tá lá e ninguém tasca aqui, esse mercado é meu, ninguém mexe aqui e tal, não compartilha as coisas, né? Quando você tá querendo outras coisas, por exemplo, a nossa busca, como eu falei, é muito mais por respeito, por ser respeitado pelo trabalho que a gente faz. Então, quem mais nos respeita é o nosso próprio meio, são aquelas pessoas que entendem aquilo que a gente faz, e entendem a dificuldade que é você fazer aquilo. Talvez o meu cliente final não perceba o que um outro arquiteto percebe. Puta, olha aquele detalhe que eles fizeram ali. Eu, pelo menos, sou assim quando eu vejo uma obra que não é minha, mas que me agrada. Eu falo, olha, cara, olha como que ele conseguiu aquilo, que coisa linda. Como é bacana. E às vezes o cliente dele que fez nem percebeu aquilo. Uhum. Então, assim, para você ser respeitado, você precisa estar entre os seus colegas, ter esse tipo de generosidade, assim.
E não sonegar uma informação. Ter cuidado com algumas coisas que são segredos do negócio, mas não é muita coisa também. Né? Hoje em dia não tem muita coisa, as coisas são muito compartilhadas. Você inventa um negócio, daqui uma semana já tem alguém fazendo aquilo. Então, é muito fácil, né? O que está na sua cabeça ninguém tira. O que tá, aquele conhecimento, aquilo que você aprendeu, a forma com que você se relaciona, o network que você faz, isso ninguém tira. Né? Então, não é sonegando informação que vai... Eu falo muito isso, eu falo que o diferencial do meu escritório tá aqui. Né? Não é isso que vai fazer a diferença, mas eu acho que o que ele trouxe agora tem muito a ver... Com a última pergunta, né? Assim... desse ponto que da minha experiência com o Fernando, né? Então eu falo que eu fui ali batendo na porta, né? E ele foi abrindo as portas para mim, que hoje a gente tem esse vínculo de parceria de negócio, né? Mas eu acho que tem muito a ver isso que ele trouxe, essa generosidade do Fernando, que é ele, que não é um ser criado, né? É ele, é dele, isso que acho que vai com tudo. A última pergunta seria: qual é o motivo do teu sucesso? Motivo do sucesso? Assim, o sucesso se eu achar, se de repente eu, em algum momento, sentir que eu tenho esse sucesso, eu acho que isso vai me prejudicar muito. Então, assim, eu não quero, eu não vejo a ótica assim, eu vejo, como eu falei, um escritório bem respeitado. Aí é legal. Por que eu falo do sucesso? Porque eu acho que o sucesso, ele passa uma mensagem de que aquilo você já conquistou e ninguém te tira. E eu acho que é uma coisa muito... Você está nativa sempre, Você tem que estar nativa, você tem que estar ligado, você tem que estar se motivando, se desafiando, para você continuar sendo respeitado. Entendeu? Então, assim, manter esse respeito, legal... Falar que a gente não é um escritório respeitado, não vou ser... Renomado, sei lá, respeitado, bacana. Eu acho que isso, de fato, é um baita reconhecimento. Mas, cara, tem muita coisa pra gente melhorar. Tem muita coisa. Quem tá lá no escritório sabe o quanto de coisas que a gente precisa fazer e melhorar. Né? Então, talvez, respondendo a sua pergunta, seja isso, assim, essa percepção de que não tem nada ganho, não tem nada ganho, a coisa tá... Aquilo que eu falei, né? Daqui 6 meses, se a gente falar, tá tudo bem, não preciso mais de projeto, daqui 6 meses eu sei que eu tô ferrado, entendeu? Então, é isso, cara, eu acho que essa percepção de que tem muita coisa ainda pra melhorar, Falou que a hora que a gente chegou num ponto que eu não tenho mais nada pra aprender, eu não tenho mais nada pra crescer, o jogo acabou, né? Eu brinco que eu tô com o HD cheio. Sim, então eu preciso agora começar a eliminar, né, muita coisa, muita informação. Mas é brincadeira, porque na verdade a gente precisa mesmo ter essa motivação e tá se reciclando, entender, aí acho que é uma coisa muito importante, assim, do motivo. Acho que, assim, saber quem tá com você, né? Saber escolher quem tá com você. Né? Eu tive muita sorte e acho que também não é só sorte, é uma percepção de quem tá do seu lado e as pessoas que estão hoje e que já estiveram, sempre contribuíram de coração pro escritório. Muitas pessoas tiveram que sair, né? Por N motivos, mas, assim... ainda todos têm uma ótima relação com todos e assim, o que eu acho que é legal é isso também, que entra na questão de ser generoso. Eu vejo outros escritórios que foram iniciados, que começaram, que tiveram estágio, que fizeram algum tipo de trabalho com a gente, evoluindo, entendeu? Então isso é muito legal, a gente vê que eu acho que isso, de uma certa maneira, motiva a gente no sentido de, a gente tá no caminho certo, porque se a gente conseguiu, esse pessoal que tá produzindo coisas bacanas, de uma certa maneira fez estágio, trabalhou com a gente, porque a gente tá... Foi bom professor. A gente fez o nosso papel. Exato. Né? Legal. Muito legal. Que a gente tem essa missão aí, né?
Massa. É peixes, né? Você sabe que peixes dizem que é a última evolução, né? Verdade. Diz que são os mais eu não sabia, evoluídos. Eu ia ser mais arrogante se eu soubesse. Ia nada. Peixes não conseguem Acabou ser de destruir arrogante. tudo que falou, né? Imagina. Peixes não conseguem, A partir de agora eu sou arrogante. E é assim, ó, minha mãe peixes e Bento, meu pequeno, também é peixes. Cara, que ser evoluído, cara. Veio pra dar uns tapas na minha lata. Assim, é maravilhoso. Mas assim, a gente... Eu também tenho essa coisa do signo, né? Eu acho que acaba simbolizando muito o perfil de cada um. E acho engraçado, assim, que eu e sua mãe, ela começa a contar as coisas que ela faz, assim, eu também faço igual ou pior, né? Mas é muito legal. Eu acho que tem o lance do hiperfoco. Eu acho que o Peixes tem um pouco isso de não prestar atenção em algumas coisas, sabe? E, sei lá, é bom. E é ruim. É bom, mas é ruim muitas vezes também, porque às vezes você tá deixando de vivenciar algo, né? Ponderar as coisas. Legal. Júlia, como que as pessoas encontram você nas redes sociais? Bom, quase todas as plataformas a gente tá lá, mas os principais aí é o Insta, que é o @galpãodesign e @julia_cossermelli. Encontra aí fácil, comunicação fácil, direta. Legal. Você tá fazendo uns vídeos bem produzidos agora, né? Produzidaços, né? Cara, tô gostando. Faz um tempo já que a gente tá fazendo, né? Esse conteúdo é diário. Entra conteúdo todos os dias. É maçante fazer. Tô bem maluquinha, mas tá saindo. Mas deve ter um monte programado já, né? Tem um monte. A gente faz programação mensal. A gente tá estendendo um pouco mais agora pra fazer ela quase 45 dias. Porque aí dá tempo de edição, dá tempo de rolar tudo isso pra não ficar louca ali, né? Puta, não tem conteúdo pra entrar e tudo mais. Legal, tô gostando. Polis, como é que é? Nas suas redes sociais? A gente tem o Instagram, @fpolis, né? F de Fernando, Polis, P-O-L-E-S. Os outros caminhos são os tradicionais, site Fernando Polis, fpolis.com.br. Telefone. E o WhatsApp? O WhatsApp tem da Ellen. Tem o WhatsApp também. Ellen e? Érica. Pronto. Ninguém entendeu nada da nossa risada, né? Resolvido. O Fernando Vamos deixar não assim, não? tem WhatsApp, gente. Ah, não tem. Contou. Contei. Devia ter Ser evoluído, tô falando. Eu devia ter falado isso no começo. No final, eu vou contar uma coisa só pra galera ficar até o final, né? É ser evoluído, cara. Ele é evoluído. Não, assim, eu tive WhatsApp por alguns meses, assim, lá atrás, há 10 anos atrás, e aquilo me incomodou, né? Eu não conseguia conviver bem com algo que ficava ali o tempo todo te acionando. Quando eu silenciei foi pior, porque aí eu deixei de ver coisas importantes também. Eu falei, bom, se não tá fazendo bem, tchau. Não serve. Legal. Boa, arrasou. Boa. E o Professor das Obras tá no YouTube, tá também no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, para quem prefere ouvir do que ver, né? Então siga lá, curta, comenta, compartilha. Todo esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui para vocês, ao longo vocês viram que tem alguns patrocinadores que permitem que isso aconteça, mas é tudo gratuito, né, Júlia? Exato, aproveita aí o trânsito, eu sempre falo disso, né? Aproveita o trânsito, o horário do carro, bota lá o Spotify, escuta, aprende, né? Sempre tem conteúdo novo, sempre tem coisa nova, aprendizado, evolução aí pra conseguir chegar nesse... E eu vou provar que é bom, quer ver? Poli, você já fez um vídeo gravado de mais de 1 hora sobre casas de alto padrão? Nunca. Inédito. Então é isso. Muito bom. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até. Tchau. Tchau, obrigado.